Olá, queridos, a paz do Senhor, a você que acompanha a programação da Rede Brasil de Comunicação. Sejam muito bem-vindos a mais um programa Espaço Jovem. Hoje falaremos sobre o tema A Busca pelo Sentido da Vida. Convida todo mundo nesse momento e venha conosco porque o Espaço Jovem está no ar. Espaço Jovem, Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra perguntar. Não posso nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Quem somos? De onde viemos e para onde vamos? Estas perguntas que há décadas têm sido feitas expressam a necessidade que nós temos de entender a nossa realidade. O universo, a vida, a complexidade de tudo que existe tem que ter uma finalidade. Não basta apenas sabermos como acontece, há algo em nós que busca entender o porquê de tudo. A teleologia, por exemplo, é o estudo filosófico das finalidades, dos objetivos, dos propósitos, mas como cristãos, como devemos entender o sentido da vida? À luz da Bíblia e de pensadores cristãos, como podemos entender tudo isso? Por isso, para nos ajudar a entender esse tema tão necessário, a busca pelo sentido da vida, recebemos o professor Marconi Felipe e o professor Eliabe Davidson. A paz do Senhor, professor Marconi. A paz do Senhor Jesus, diácono Everton, para nós é um grande privilégio estar aqui no Espaço Jovem convosco. Que bênção, professor Marconi, que é professor na STADEB, né? Ensina letras, filosofia e teologia. Que bênção tê-lo conosco, professor. Prazer é todo nosso, meu querido. Amém. Também está conosco o professor Eliabe Davidson. A paz do Senhor, professor. Pode ser o irmão Everton. É um prazer estar aqui. Que bênção, professor Eliabe. Ele ensina no Prevup, né? E ali também ensina as matérias de História e também Filosofia. Que Deus abençoe. Tenho certeza que vai ser de bênção o Espaço Jovem de hoje. Esse tema tão abençoado. É bom tê-los conosco nesse momento. Amém. No louvor, contamos com a presença da cantora Maria Eduarda, que já iniciou louvando esse belíssimo hino, e também dos músicos da área 20. A paz do Senhor, irmã Maria Eduarda. Amém, diácono Everton, um privilégio poder estar aqui conosco. Que bênção, Deus continue abençoando sua vida e também a vida dos meninos que estão aí abrilhantando o Espaço Jovem de hoje. Deus abençoe. E na arquibancada, interagindo com a gente, fazendo perguntas e participando dos quadros, estão os jovens da filial em Goiânia e os jovens da área 35. A paz do Senhor, juventude. Amém. Vocês estão animados? Sim. Que bênção, graças a Deus. E hoje é muito especial ter-los conosco para participar do Espaço Jovem de hoje, interagindo. E aí já dá para ver, estávamos conversando aqui em off com os professores, com os jovens, estão animados aí, né? E vai ser de bênção em nome de Jesus. Já mandamos saudação para os irmãos que estão nos assistindo nesse momento, tanto em Goiânia, como também na área 35. Deus abençoe suas vidas. Estão lá assistindo vocês, os jovens da congregação. Então, vocês têm que estarem aqui já com as perguntas prontas aí, afiados, né? E quando chegar lá, os jovens vão brincar muito com vocês, acredito, né? Acompanhando aí. Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus. Agora, dando início à nossa conversa, vamos à primeira pergunta. E perguntando aqui aos nossos professores, professor Eliabe, também ao professor Marconi, o que significa buscar o sentido da vida para vocês? Vocês acham que isso é uma questão comum, né, entre os jovens do mundo odierno?
Bom, Everton, é um prazer estar aqui mais uma vez, eu digo. Mando a paz para minha esposa, que está nesse momento me assistindo, com toda certeza a irmã Débora da área 8, toda a minha família do Cabo de Santo Agostinho, em especial minha mãe, irmã Nerice Maria, e meu pai, Maile Leôncio. Essa pergunta, ela talvez não seja feita muitas vezes pelos jovens cristãos, Sim. geralmente, porque essa crença, né, tripartida de onde eu vim, quem eu sou e para onde vou, ela já é transmitida já de berço, através dos ensinamentos bíblicos. Mas aqueles jovens e adolescentes, e até mesmo adultos, que cresceram em um lar que não é evangélico, se perguntam, e se não se perguntam, sofrem dentro de uma sociedade caótica, porque não concebem essa pergunta e tentam buscar em diversas áreas uma resposta agradável para a necessidade da alma. Buscar o sentido da vida é entender que a nossa existência ela é para além do que nós podemos ver e sentir. Sim. A gente tem, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, o termo vida, bios, zoe, que no Antigo Testamento descreve a nossa própria existência em si, né? A nossa locomoção, nosso corpo, né? Tudo isso, assim como também dos animais. Entretanto, a vida ela é para além dessa energia vital, essa força vital que nós temos, né? E que nós vivemos a partir dela. A vida ela é cercada por simbologias, por simbolismos. Tudo quanto nós fazemos exige uma necessidade de sentido, né? Então, quando eu entro em uma universidade, quando eu conquisto um trabalho, veja, eu conquistar já é um adjetivo, né? Sim, sim. Já atribui um sentido. Então, entender que a nossa existência, ela não se resume apenas a uma fagulha dentro de toda a existência em si. Sim. Mas que existe um propósito e buscar o sentido da vida é justamente isso, é você buscar o propósito da sua existência. Por que eu existo? Qual é a finalidade da minha vida? Sim. Qual é a finalidade da minha existência? Será que existe? E essa é a pergunta que é feita, né? Buscar o sentido da vida é justamente isso. Verdade. Professor Marconi, é muito interessante tudo quanto o professor Eliabe deu aqui, essa introdução, mas o que o senhor poderia agregar ainda mais dentro dessa resposta? Amém, querido diácono Everton. Aproveitando o ensejo, assim como o nosso querido professor Eliabe mencionou, quero saudar também toda a minha família, né, na cidade do Moreno, Cabo de Santo Agostinho, Vitória de Santo Antão, ao meu querido pastor Marcos Antônio e toda a igreja na cidade do Moreno. Amém. Então, a colocação que o professor Eliabe mencionou foi muito pertinente e permitam-me, por favor, algumas observações, apenas um adendo. Na contemporaneidade, sucedem entendimentos extremados como uma divinização da razão ou pensar a fé para além de toda e qualquer racionalidade. Então, o que é que a gente poderia conciliar entre esses conceitos? O que é a vida? A vida pode ser definida, ou o propósito da mesma, quando eu entendo a sua cosmogênese. Sim. Ou também na filosofia chamada de cosmogonia, que seria a origem do cosmos, e no cosmos nós temos a vida. Então, se eu partir do princípio que tudo que existe tem um começo, e tudo que tem um começo depende de um ser eterno, logo a gente procuraria saber, a partir do Deus eterno, como e para que o ser humano, todos nós estamos aqui. Então, o sentido da vida, ele está vinculado a você saber a origem da mesma. Que bênção. O professor Eliabe, ele fez um comentário sobre a vida do jovem cristão, né? Quando temos o privilégio de já nascer num berço, como muitos dizem, de ouro, né? Já nascemos dentro, inseridos no contexto cristão. Às vezes, essas perguntas já estão praticamente já respondidas, né? Mas aí entra o embate do jovem cristão na universidade, né? Nas escolas, no dia a dia, no desenvolver, quando ele acaba ampliando o seu contexto de amizade, e aí vai. E aí vem um desafio, né? Porque é ali, no dia a dia, que surgem vários embates, né? E aí o jovem cristão, ele precisa estar bem preparado, bem posicionado, para quando esses embates eles vierem, eles terem, né, subterfúgios para argumentar, para se defender e também para fazer o exercício da fé, né, irmã Eliabe?
É verdade. Dentro da universidade, dentro da escola até mesmo, é que surgem os primeiros confrontos com a nossa visão bíblica, com a nossa visão devocional da vida. Por quê? Porque dentro da escola, primeiro que a escola ela é um lugar laico, né, propriamente dito. Então, não há religião oficial nas universidades ou dentro da escola, ou propriamente deveria ser assim. Então, o que ali é propagado é a exclusividade da racionalidade, como disse o professor Marcondes. E o espaço para a fé, ele é extremamente subjugado. Então, não há espaço para a fé onde há um predomínio da razão. E o esforço que o cristão deve fazer, ao meu ver, acredito que também ao ver do professor Marcondes, é apresentar que a fé ela possui uma racionalidade. Não é um fundo de racionalidade, porque um fundo é como se fosse apenas um panorama. Mas há uma racionalidade. Eu gosto muito de um conceito trabalhado pelo pastor, professor e doutor Jonas Madureira, que é o conceito de inteligência humilhada. A gente não pode entender a vida e também a nossa fé como se estivessem em conflitos, né? O racionalismo, né? O privilégio da razão ou apenas a fé. Aquelas pessoas que dizem geralmente assim, eu não preciso de nenhuma resposta, a fé já me responde tudo. Sim. Não é bem dessa forma, né? Biblicamente a gente vê que a fé ela está de um ponto de vista na racionalidade. Então eu tenho que entender que a minha fé ela é racional e que existe um equilíbrio entre fé e razão. Não ser extremista, mas ter esse equilíbrio. Isso, não ser extremista, mas ter esse equilíbrio. A minha fé ela é embasada. A Bíblia não é somente um livro de historietas, mas é um livro de histórias comprovadas, é um livro que traça também uma visão de mundo e que nós a seguimos. Eu gosto muito de um filósofo chamado Tomás de Aquino porque ele apresenta a racionalidade que a fé cristã tem. Ele se utiliza da própria filosofia que muitas vezes está em confronto, de acordo com o mundo, com a fé, mas ele apresenta que, na verdade, a filosofia ela está unida à teologia, ou seja, a forma de entender utilizada pelo mundo é utilizada para compreendermos o próprio Deus também. Que bênção. Professor Marcondes, temos uma pergunta aqui já dos jovens, né? Os jovens estão afiados aqui, professor Eliabe. O jovem Neemias Sobral, lá da área 35, onde está o Neemias. Pai do Senhor Neemias, tudo bem? Amém, a paz do Senhor a todos. Amém. Professores, a minha pergunta é relacionada ao que o senhor acabou de dizer. A fé cristã e a filosofia e a razão filosófica, elas se unem para nós entendermos o nosso propósito de vida ou nós vivemos mais pela fé, mais pela razão? As duas são conciliadas? Olha aí, que pergunta interessante, professor. Justamente uma das perguntas que estava aqui para fazer a vocês, né? A fé cristã e a filosofia, como que elas veem o propósito da vida, né? Foi muito boa a pergunta, Neemias. Professor Marconi. Pois não, parabéns, Neemias, pela pergunta. E sempre essa relação entre fé e razão, como eu acabei de mencionar, há uma divinização da razão, ou por outro lado, pensar a fé além de toda e qualquer racionalidade. Não, na verdade, só é você pensar, a partir de Agostinho de Hipona, em determinados aspectos, como, por exemplo, a parte ontológica, a parte ético-moral, epistemológica e soteriológica que a gente vai culminar aqui em relação a um conceito de felicidade. Então, por exemplo, na questão ontológica, que é o estudo do ser, o ser humano ele é composto por aspectos da fisicalidade e da espiritualidade. Então, por exemplo, quais são, professor Marconi, as faculdades intelectivas segundo o aporte teórico de Agostinho de Hipona? Memória, razão, voluntas, que é a vontade, intelecto. Então, se no ato que eu estou dando uma explicação, até um próprio ateu, ou seja, uma pessoa que não crê em Deus, ele está fazendo o ato da racionalidade para provar uma fé que não seja a mesma fé que a nossa. Então, ou seja, a racionalidade, ela não está isenta em relação à sua fé. No próprio ato da gente explicar a importância do cristianismo, já estamos fazendo o uso da racionalidade. É verdade. E é um escritor, agora não me vem à mente dele, mas ele aponta que no início da fé cristã, para a gente poder explicar os elementos que a compõem, existe a utilização da filosofia pagã, né? Sim. Filosofia chamada pagã. E a gente hoje tem a noção de quem é Jesus, né? Se eu perguntar para qualquer jovem da arquibancada quem é Jesus, vocês vão me dizer Filho de Deus,
é uma das pessoas da Trindade, o Todo-Poderoso, o Messias. Porém, essa resposta só é possível porque em um determinado momento da história, tanto da igreja como da própria teologia, utilizou dessa ferramenta. Então é bom vocês entenderem, para complementar, né, a resposta do nosso professor, que a filosofia é uma ferramenta. A filosofia é uma ferramenta e, por ser uma ferramenta, eu posso utilizá-la sim em comunhão com a fé. Glória a Deus, Posso que sim. bênção. É esse equilíbrio entre a fé e a razão. A minha filosofia não precisa necessariamente contradizer a minha fé. Que bênção, que bênção. Vamos a mais uma pergunta. O assunto muito bom, né? Muito instigante, a gente vai conversando, os jovens estão afiados também hoje e os professores aí sempre precisos nas respostas. Que bênção. Como o cristianismo responde à pergunta por que estamos aqui? Né? De forma diferente das ideias seculares. É verdade. Uma pergunta que é bastante complexa, mas seguindo por um caminho muito simples. Como é que o cristianismo responde e por que estamos aqui? A primeira coisa que nós podemos ver é o livro do Gênesis, o livro da origem, da criação. Criou Deus o homem e a mulher. Então a existência do homem parte do pressuposto de que nós somos provenientes do poder criacional de Deus. A Bíblia, por mais que ela não tenha o objetivo de explicar que Deus existe, por mais que ela não tenha esse propósito de nos apresentar filosoficamente, mas ela já traça isso de forma muito clara para todos nós que lemos. Nós viemos de Deus. E se viemos de Deus, possuímos um propósito, porque Deus, de acordo com a Bíblia Sagrada, é um ser com objetivo e com propósito. Então, a nossa existência, ela parte do próprio Deus. E por partir do próprio Deus, ela possui sim um propósito, um objetivo, uma finalidade. Nós vamos ver, de acordo com a própria Bíblia Sagrada, que a nossa finalidade é de adorar ao Senhor. Adoração a Deus. Bênção. Professor Marconi, dentro do que o professor Eliabe aqui já introduziu, né, e falando até sobre o momento da criação, né, ali de Deus formando, né, o primeiro casal, o homem, por que estamos aqui? Nós estamos aqui, meus queridos, a gente poderia até pensar, por exemplo, acerca do ser de Deus. Como ele é eterno e ele é completo, ele não precisaria de nada. Sim. Mas então, por que a existência do ser humano? É também uma pergunta de cunho filosófico e, ao mesmo tempo, né, de cunho teológico. Nós estamos aqui porque Deus quis, mas o querer dele, ou seja, a sua vontade, tudo que Deus faz tem um propósito. Sim. Por exemplo, se a gente pegar objetos, fazer uma rápida comparação, o propósito de um martelo, a ferramenta, é justamente a pregar, né? Ou seja, fixar o prego. Se eu for tentar bater no prego com um serrote, não dá certo, né? Por quê? Porque cada ferramenta não tem uma finalidade. Tem seu propósito, verdade. Então, como professor Marconi, que nós iremos identificar o nosso propósito, como o professor Eliabe bem mencionou. Gênesis 1:26. Façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, o homem, ele por ser uma imagem, ele reflete Deus aqui. E o próprio texto vai dizer, se ele reflete, Deus reflete em que sentido, uma vez que o ser de Deus na eternidade não havia matéria, só a segunda pessoa da Trindade, ao encarnar-se, aderiu à matéria, ontologicamente falando. Então o homem se assemelha em quê? O próprio texto vai dizer, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança e domine. Eu só posso dominar se eu tiver intelecto. Então, fazendo o link com as questões anteriores, a racionalidade. Está vendo que a razão ela está vinculada a essa questão da nossa fé? Então, meu querido, de uma forma geral, qual é o propósito do ser humano aqui na Terra? Professor Marconi, refletir Deus. Amém. Amém. Que bênção, né? Olha aí, os jovens aí animados respondendo com amém. Que o bondoso Deus nos ajude, né? A refletir sempre, né? Nessa terra. Agora a gente vai dar uma pausa na nossa conversa para começarmos o primeiro quadro de hoje, que é o Quem Sou Eu? Roda a vinheta.
Neste quadro, nós daremos algumas dicas dos personagens, como se eles mesmos estivessem falando, e os jovens tentarão identificar quem é esse ou essa personagem. Vamos lá? Os jovens aqui, bons de Bíblia, vão responder agora. Fui um conhecido rei de Judá. Essa é a primeira dica. Será que a turma de Goiânia quer chutar aí? Pode chutar. Davi. Davi também foi um rei de Judá. Segundo, sou filho de Asa. Ficou mais fácil essa daí. Jovens da 35. Responderam aqui. Falou primeiro lá. Como é o nome dele? Cadê? Passa o microfone para ele, pra gente agora. Seria Josafá? Acertou. A resposta certa, Josafá. A terceira dica, reinei 25 anos em Jerusalém. E por fim, a resposta, Josafá. Vamos lá, a segunda pergunta então do quadro Quem Sou Eu? Ocupei um alto cargo em um império que dominou sobre Israel. Quem vai responder essa? José? José, será? Vamos à segunda aqui então. Tramei o mal contra um certo judeu. Aqui passa o microfone para ele responder. Lá de Goiânia. Isso, Amã. Seria? Amã. Amã, será? A terceira dica. Mas acabei sofrendo a pena que planejei para ele. E a resposta é Amã. Muito bem, parabéns. Vamos à terceira pergunta então do quadro Quem Sou Eu? A primeira dica. Sou importante matriarca dos judeus. Quem vai chutar essa aqui? O jovem aqui, lá de Goiânia também. Passa o microfone para ele. Ruth. Ruth. Não, ainda não. A segunda dica. Meu marido trabalhou por 7 anos antes de casar-se comigo. A jovem aqui levantou a mão primeiro. Raquel. Quase. Vamos à terceira dica. Vendo o Senhor que eu era desprezada, Ele fez com que eu pudesse ter filhos. Aqui, vamos lá. Leia. Resposta certa. Leia ou Lia, como é teu nome? Gleibson. Fala no microfone, Gleibson. Gleibson. Gleibson, lá da filial em Goiânia também. Muito bom, que benção. Jovens aí, afiados aí, respondendo. Por Raquel, ele trabalhou 14 anos, né? Mas por Leia ou Lia, trabalhou 7 anos. Que benção, muito bom. Que bom ver os jovens, né, afiados aí, respondendo as perguntas com tanta habilidade. Deus abençoe vocês. Agora vamos de louvor com a Maria Eduarda e logo em seguida iremos para o intervalo. Mas não sai daí, voltamos já já. Aleluia, glória a Deus. Tu és digno, Senhor, de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Glória a Deus. Antes que eu viesse a existir, traçaste um plano lindo para mim. Quiseste me usar pro teu louvor, Senhor. Quanta coisa linda a contemplar, e em teu nome, gente, a libertar. Quiseste me usar pro teu louvor, Senhor. Hoje eu vim dizer o que está em mim. Por todo lado há lutas neste prosseguir. Uma voz me diz que devo parar, mas
mas outra voz maior me faz assim cantar. Soberano és tu, Senhor. Diga: soberano és tu, Senhor. Soberano, soberano, soberano és tu, Senhor. Antes que eu viesse a existir, traçaste um plano lindo para mim. Quiseste me usar pro teu louvor, Senhor. Quanta coisa linda a contemplar, e em teu nome, gente, a libertar. Quiseste me usar pro teu louvor, Senhor. Hoje eu vim dizer o que está em mim. Por todo lado há lutas neste prosseguir. Uma voz me diz que devo parar, mas outra voz maior me faz assim cantar. Então diga: soberano és tu, Senhor. Somente a ti, Jesus. Somente é o Senhor. Soberano, soberano, soberano és tu, Senhor. Quer no bom viver ou na provação, soberano és tu, Senhor. Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. E o Espaço Jovem está de volta e hoje estamos falando sobre o tema A Busca pelo Sentido da Vida. E estamos recebendo os professores Marconi Felipe e também o professor Eliabe Davidson. E já temos uma pergunta aqui, já para iniciar esse segundo bloco, com a nossa querida irmã, a jovem Lara Ferreira, lá da área 35. A paz do Senhor, Lara. Paz do Senhor para todos. Amém, fica à vontade. Minha pergunta é: se Deus ele é autossuficiente e pleno em si mesmo, por que ele criou a humanidade? Olha aí que pergunta, hein? É para inserir nesse contexto que estamos aí, essa conversa tão legal. É isso mesmo, Diácono Everton. Parabéns, minha querida, pela pergunta. Observe que uma pergunta está vinculada à outra, né? Interessante, né? A premissa que é levantada, se a gente levantar uma premissa correta na filosofia, o silogismo vai dar uma sentença também verdadeira. Sim. Então, minha querida, como nós estávamos mencionando aqui, se Deus é um ser completo, né? A sua pergunta, se ele é autossuficiente, se ele é independente, então há alguma coisa que ele precisa fazer para completá-lo, não há nada que ele precisa fazer. Tomando por base esse princípio, que é algo completo, é algo que não falta. Deus não tem necessidade alguma. E por que então ele fez a criação? Primeiro ponto é, como nós acabamos recentemente de mencionar em Gênesis 1:26, que nós refletimos o ser de Deus. E esse refletir significa a capacidade dada por Deus de raciocinar, de dominar, de se comportar nesse mundo. Então, ou seja, nesse sentido, nesse aspecto ontológico, Deus cria o ser humano, primeiro, porque Ele quis, porque Ele é soberano, nada vai completá-lo, Ele é autossuficiente.
E ao criar o ser humano, como tudo que Deus faz tem um propósito, não seria indiferente em relação à própria coroa da criação, como a teologia menciona. A teologia diz o quê? De toda a criação, de toda a criatura, o homem, de fato, aqui na Terra. É claro por que aqui na Terra, professor Marconi? Porque teologicamente falando, na esfera celestial, os anjos também têm intelecto. É interessante a gente entender isso. Mas como nós estamos nos referindo ao ser humano aqui, nesse espaço geográfico, logo, quando o Senhor criou, primeiro porque Ele quis, e Ele criou com finalidade que foi justamente adorá-lo, servi-lo, fazer o seu querer aqui na Terra. Que bênção, professor. Vamos a mais uma pergunta aqui dos jovens. Os jovens, irmão Eliabe, É verdade. Tá animado aqui, os jovens, viu? E as perguntas vão serem feitas agora pelos jovens lá da filial em Goiânia. O jovem Douglas Oliveira e também o jovem Gleibson Nunes. Vão ser 2 perguntas aí agora para que os senhores possam responder aí pra gente. Vamos lá? Pai do Senhor a todos. Amém. Professores, com o crescente descrédito, o crescente ceticismo em relação à verdade absoluta, como que o crente ele pode se comportar, até mesmo nas universidades, com esse crescente ceticismo, afirmando sobre a verdade absoluta de que há um propósito na vida em Cristo de forma convincente para todos os que estão o ouvindo ou assistindo, ou como ele pode influenciar na vida das pessoas quanto a este propósito de vida. A outra pergunta, quem vai fazer é o Gleibson. Pai do Senhor, professores. Amém. De que maneira nós precisamos defender a nossa postura cristã em meio a uma sociedade tão moderna e materialista? Olha aí, uma pergunta fazendo link à outra, né? Professor Eliabe. Amém. A primeira coisa que eu coloco é de cunho pessoal. Tá? Não adianta querer testemunhar da fé cristã, se a sua fé cristã ela está extremamente abalada dentro de casa. Então é preciso você cultivar uma vida de devoção e de espiritualidade dentro do seu lar. E no demais, o Espírito Santo de Deus, através também da sua busca pelo conhecimento, vai lhe auxiliar. Outra coisa também é entender que é impossível viver em um mundo, e apresentar isso dentro da universidade, ou onde quer que seja, é impossível viver dentro de um mundo sem a verdade absoluta. É um imperativo. O caos, ele não constrói, em termos morais, não constrói nada. É preciso ter uma verdade absoluta. Se nós vivêssemos dentro de uma sociedade caótica, a nossa própria existência estaria fadada e falida. Por que eu digo isso? Porque você precisa apresentar dentro da universidade, através da sua vida, através do seu comportamento, que a verdade de Cristo ela é benéfica para toda a sociedade. Sim. Em segundo lugar, que ela é racional, ela é fundamentada. E como é que eu faço isso? Eu sou professor e aí um certo dia eu apresentei para alguns alunos meus a filosofia de Nietzsche, Friedrich Nietzsche. E os alunos disseram assim: professor, você vai tornar todo mundo ateu. Eu disse: calma. Calma que não é bem por aí. E muitos deles eram cristãos e aí me perguntaram depois se eu acreditava e não. E qual é a conclusão? Nietzsche ele diz que não existe, no final das contas, verdade absoluta. Mas o super-homem, ou seja, o homem que supera toda a moralidade, né, essa moralidade de rebanho, ou seja, as pessoas são guiadas por essa espiritualidade de mansidão, de longanimidade, elas são condicionadas a um julgamento, a você estar subvertido ali àquelas crenças. E aí ele diz isso e leva a sociedade a acreditar que nós devemos viver criando os nossos próprios padrões morais. Só que se cada um tem o seu padrão moral, no final das contas não existe. E se não existe um padrão moral, não existe o certo ou errado, eu que defino a partir das minhas próprias crenças e valores, então não há por que julgar, não existe juízo de valor nem juízo de realidade. Onde é que entra aí a questão da verdade? Justamente dentro desse contexto. Então eu preciso apresentar de que a verdade absoluta ela é necessária para a nossa própria existência. A verdade bíblica ela é absoluta e ela não está para ir de encontro, né? Não é ao encontro, mas é ir de encontro às outras culturas, porque quando se fala dentro de uma universidade pública, particular, que a verdade cristã ela é absoluta, parece que entra em conflito com outras culturas, né? Amém, amém. Então, é dessa forma que nós devemos nos comportar dentro da universidade. Verdade, Eliabe. O senhor comentou aí 2 situações
bem interessante, dentre tantas que o senhor comentou, professor Marconi, sobre a vida do jovem, né, no contexto familiar, né, sobre ele estar bem embasado no contexto familiar. E aí a gente já abre um leque também para a gente, porque a gente entende que muitos jovens, como eu, participei também desse contexto no sentido de não ter a família com uma estrutura cristã, né? E aí já vem uns embates, né, irmão Eliabe? Também, irmão Marconi, vem uns embates do jovem quanto a essa realidade, esse contexto, e também sobre o relativismo, né? O senhor falando aí sobre essa questão de tudo hoje ser relativo, na verdade, sobre não se ter, não se praticar mais essa verdade absoluta. E a gente entende que dentro das profissões, quando se surge hoje essas dúvidas, seja lá o médico, o advogado, jornalista, seja lá qual for sua área, sempre quando surge uma dúvida, ele tem ao que recorrer, né? O advogado tem as leis, né? O médico, ele tem lá os seus manuais, né? E o cristão, ele também tem um manual, né? Que ali não deixa resquício de dúvida alguma. É a verdade absoluta, né? A palavra de Deus, a nossa experiência de vida com Deus, não existe dúvida, não é verdade? Foram duas situações que o senhor citou, dentre tantas interessantes, professor Marconi, que abre assim a nossa visão para que a gente possa ter esse conhecimento, né, um pouco mais amplo. E, por exemplo, acerca do conceito de verdade, vamos refletir, tanto filosoficamente quanto teologicamente? A verdade, ela é criada ou ela é identificada, descoberta? Por exemplo, se eu olhar para a sua mão esquerda, eu estou vendo uma aliança. Sim. Essa informação, isso aqui é fato, então eu estou criando uma verdade ou eu estou identificando-a? Se a gente partir desse pressuposto que a verdade não é criada e sim identificada, então cabe a mim descobri-la. Aí é claro que nesse viés, por exemplo, o senhor falou sobre a questão da verdade absoluta. Eu estava conversando com o professor Eliabe sobre essa obra que é A Abolição do Homem, de C.S. Lewis, né, ou Lewis, se você se referir à fonética, né, do irlandês ou do inglês. Ele vai fazer uma crítica, por que esse tema Abolição do Homem? Porque ele vai se referir a um livro chamado Livro Verde, que ele não quer dizer o título do mesmo. Sim. E dois professores que fizeram parte, né, da sua composição, ele intitula de Gaio e Tito. Sim. E há dois turistas que estão presenciando, né, uma queda d'água. E um deles diz assim: essa visão que eu estou tendo é sublime. E o outro diz: essa visão é bela. Aí ele diz que essa definição, alguém vai dizer que essa definição sublime, ela é algo de cunho subjetivista, eu posso dizer assim, parte das emoções. Sim. Mas se a gente pensar, por exemplo, sublime é algo subjetivo e bela, não? Qual é o critério que eu vou utilizar? Então, o que é que ele diz? Se eu estou relativizando por um viés subjetivo, imagina se eu pegar esse pressuposto e colocar em todas as coisas. Então, obviamente, professor Eliabe, qual é a abolição do homem? É isso que, agora eu vou entrar num contexto teológico, tanto ontologicamente, lá em Romanos capítulo 2, versículo 15, o apóstolo Paulo diz que a nossa consciência, ela aprova ou reprova as nossas ações. Então, nós temos uma lei interior, que ele vai chamar aqui no livro de Tal, tá certo? Tomando por base, né, diversas questões culturais e tomando por base agora a palavra, como o senhor mencionou, que a palavra, nós cristãos, o cristianismo tem a Bíblia como uma regra de fé e prática. Por quê? Por que fazemos isso? Porque tudo que foi profetizado, por exemplo, acerca da vinda de Cristo, se cumpriu a partir da sua encarnação. Diversas profecias, e não só a encarnação, mas a sua morte e ressurreição. E o próprio Cristo, antes de morrer, ele disse aos discípulos: olha, eu estou aqui com vocês, eu irei morrer, mas não se preocupem, ao terceiro dia eu irei ressuscitar. Interessante, professor, aliás, diácono Everton e professor Eliabe, interessante que se cumpriu, não foi? Se isso fosse uma inverdade, então nós aqui não estaríamos nem aqui fazendo esse programa nesse exato momento. Verdade. Vamos a uma próxima pergunta. Dentro desse contexto,
a busca pelo sentido da vida. Duas palavras que são bastante assim mencionadas, né, e que fazem sentido ao que estamos conversando aqui. É sucesso e felicidade. Né? A busca do sucesso ou da felicidade no mundo de hoje se alinha ou entra em conflito com o propósito em Cristo? Eu digo que, antes de responder essa pergunta, Sim. na verdade, eu me lembrei de algo enquanto o professor Marcondes falava. Essa lei interior, essa necessidade de você encontrar sentido, é Eclesiastes 3:11. Sim. Deus, ele colocou dentro de nós esse anseio pela eternidade. Até ontem eu ainda estava vendo este versículo. Depende muito de quem e de qual é a meta a ser atingida. Qual o conceito de sucesso e felicidade que você tem? Hoje a nossa sociedade, é um filósofo coreano chamado Byung-Chul Han, que ele diz que a nossa sociedade ela passa de uma sociedade disciplinar para uma sociedade da performance. Então a busca pelo sucesso e felicidade muitas vezes abdica, né, do conforto, muitas vezes abdica do descanso para atingir altos graus na academia, altos graus na profissão, e para isso muitas vezes são abdicados os princípios bíblicos, são abdicados as morais, a moralidade em si. E depende muito da pessoa, porque eu posso ter sucesso, eu posso ser feliz e ao mesmo tempo ser cristão. Sim. Uma coisa não nega a outra. A minha felicidade, ela não está no bem que eu possuo. É aí onde está o materialismo, né? Também essa visão filosófica do mundo. Eu não vou encerrar a minha felicidade naquilo que possuo, mas em quem eu sou em Deus, não em quem eu sou por mim mesmo. Porque quem eu sou termina a partir da existência de Deus. Ou inicia-se, na verdade, né? A minha existência se inicia a partir da existência de Deus. Ou seja, eu sou porque Ele antes de mim já era e sempre será. Então, eu posso ser feliz, eu posso ter sucesso. Agora, claro, vou dizer aqui para vocês, não comparem a felicidade e o sucesso de vocês com a de outrem, tá? Eu posso ser feliz tendo o mínimo em relação a outras pessoas, mas ser feliz. O escritor de Provérbios, sabe, diz assim, é melhor ser feliz com um bocado seco do que ser extremamente alegre, em outras palavras, mas ter uma casa em conflito. Então, o que é felicidade para a sociedade atual? Mas sim, eu posso ser feliz, ter sucesso e ser cristão. Perfeito, ou seja, fazendo um link com o que o professor Eliabe está argumentando, qual o conceito de sucesso? Sim. O que é sucesso? A partir do conceito de sucesso, aí você também vai ter um desdobramento em felicidade. Agostinho de Hipona vai dizer, por exemplo, que o que é a felicidade? A felicidade ela está relacionada com a sabedoria. Uma vez que eu encontro a verdadeira sabedoria ou o conhecimento, isso vai produzir felicidade. Então, observe que a felicidade parte de um aspecto interiorizante, segundo Santo Agostinho, sim, ou Agostinho de Hipona. Então, ou seja, o que isso significa? Isso significa que o desdobramento da felicidade, ele vai dizer que a verdadeira felicidade não é você ter um bem que seja efêmero. E o que é algo efêmero? Transitório, que se deteriora, que se acaba. A verdadeira felicidade é você ter um bem que ultrapasse essa questão temporal. E qual é o único bem que não se deteriora, que não está relacionado ou dependente, vinculado ao tempo? É aquele que é anterior ao próprio tempo, ou o criador do próprio tempo. Então observe que é esse argumento filosófico, mas também de cunho teológico. Se a gente fosse falar, por exemplo, me permitam, por favor, o que é o epicurismo? É uma doutrina filosófico-ética criada pelo filósofo grego Epicuro, que visava o bem soberano como prazer. Já o estoicismo enfatizava um equilíbrio entre a emoção e a razão. Em certo sentido, isso aqui é uma verdade? Sim. Gente, então se eles me propõem, professor Eliabe, a felicidade, então como é que eu posso fazer uma relação com o cristianismo? Calma, a diferença é o modus operandi. A diferença é o modus operandi em que sentido? Que eles querem produzir a própria felicidade. Só que se a gente adentrar teologicamente falando, me permitam, por favor, Agostinho, na obra A Simpliciano, ele vai dizer assim: querer, pois, o bem, me é possível. Realizá-lo, porém, não. Ele está citando aqui Romanos capítulo 7, versículo 18. Paulo vai dizer que um homem, após a queda, é um outro conceito interessante. Após a queda, um homem está dominado
pelos seus desejos, pela sua natureza humana decaída. Se eu estou dominado, Jesus no Novo Testamento, o diácono Everton, vai dizer assim: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então, a partir da queda, eu não me torno pecador, eu já nasço pecador, logo os meus desejos estão dominados. É por isso que Paulo vai dizer: miserável é o homem que sou, quem me libertará? Então, se eu for tomar por base, no sentido pleno, tanto o hedonismo quanto o epicurismo, vamos assim dizer, então eu estaria produzindo a minha própria felicidade, eu entraria no pelagianismo. E Agostinho de Hipona teve grandes embates com o pelagianismo, e a essência do pelagianismo era: um homem após a queda, ele tem o seu livre-arbítrio perfeito. Então, se eu tenho um livre-arbítrio perfeito, uma vez que a queda não me afetou, eu estou disposto a fazer qualquer coisa que eu queira. Só que, se você quer fazer tudo o que você quer, então automaticamente quebraria o conceito da encarnação do Verbo. Por que foi que Jesus encarnou-se? Para me libertar. Se eu posso me autolibertar ou promover minha libertação, para que Jesus vir? Agostinho de Hipona iria perguntar. Para que ele descer, então? Então, observe que a gente vê a relação, professor Eliabe, entre a razão, a racionalidade dos gregos. Entretanto, como é o modus operandi? O modus operandi é pela graça de Cristo Jesus. Que bênção, professor, verdade. que bênção. Nesse contexto da juventude, né, em busca da felicidade, do sentido da vida, do sucesso, o que os senhores acham, assim, que essa busca pelo sentido da vida, ela é mais forte durante aí a juventude, ou ela muda com o tempo? Na verdade, ela muda durante o tempo, durante a trajetória da pessoa, porém, ela começa a surgir, acho que de maneira mais forte, durante a juventude. Na minha concepção, porque psicologicamente é um período no qual você já tem as crenças, os valores assentados, sim. Porém, é um período no qual você está transitando ali entre a adolescência e a fase adulta, né? Então você vai decidir o que você vai fazer da sua vida, onde você quer morar, com quem você quer se relacionar para sempre. Sim, sim. É verdade. E tudo isso vai ser decidido a partir dessa sua concepção, né, do sentido da sua vida. Então, por mais que você tenha, as suas decisões, elas refletem isso. Então, se você tem uma identidade formada a partir da Bíblia, a partir de Cristo, você vai saber fazer as suas escolhas, você vai saber se posicionar em relação a essa fase de maneira fluida, não de maneira fácil, mas de maneira fluida. Tá certo? Interessante, professor Marconi. Essa questão do sentido da vida em relação numa fase inicial ou posterior, em certo sentido, realmente vai depender da questão da... Vou utilizar Agostinho novamente, a partir do conhecimento, da sabedoria, das experiências, vamos assim dizer. É como um fruto que está amadurecendo. Sim, sim. Todos os jovens, por exemplo, têm os seus projetos. Todos os jovens, né, vou me casar, eu tenho um sonho de ter uma profissão, e assim sucessivamente. E na medida em que o tempo vai se passando, isso também vai refletindo, vai sendo afunilado, vamos assim dizer. E assim sucessivamente. Então, ou seja, eu acredito que há uma ascensão nesse sentido, no sentido da vida. Que bênção. A conversa está muito boa, mas vamos fazer uma pequena pausa para começarmos o quadro Quem Disse a Quem? Vamos lá? Neste quadro, nós citaremos trechos de diálogos que estão na Bíblia e os jovens tentarão dizer quem foi que disse isso a quem. Vamos ver se você aí de casa vai acertar antes deles. Vamos ver agora o versículo que está na tela. Quem disse a quem? Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Quem vai responder? O jovem aqui, lá da filial de Goiânia, como é teu nome? Igor. Pai do Senhor. Igor, quem disse a quem? Moisés disse a Deus. Moisés disse a Deus. Você sabe onde está registrado? Em Êxodo. Êxodo 33, capítulo 33, versículo... Êxodo capítulo 33. Muito bem. Êxodo capítulo 33, versículo 15. Quem disse a quem
Vamos lá para a próxima pergunta, versículo na tela. Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? O jovem lá atrás, teu nome, por favor? Douglas. Douglas, da filial também Goiânia. em Goiânia. Quem disse a quem, Douglas? O jovem rico disse a Jesus. O jovem rico disse a Jesus. Está escrito... Lucas, capítulo... Nos evangelhos, Por fica aí. melhor, né? Aqui está Mateus capítulo 19, versículo 20. Vamos agora ver se as meninas respondem aí. Elas levantaram a mão, mas aí os meninos tinham levantado primeiro. Essa daqui é difícil agora, hein? As meninas aí que gostam de ler a Bíblia. Versículo na tela. Quem disse a quem? Tudo o que pertencia a Saul e de toda a sua casa tenho dado ao filho do teu Senhor. Quem disse a quem? Aqui, a irmã levantou a mão, seu nome? Mitilene. Mitilene, também de Goiânia. Isso. Irmã Mitilene. Quem disse a quem? Foi Davi a Mefibosete. Rapaz, quase lá. Davi disse a Ziba. Isso. 2 de Samuel, capítulo 9, versículo 9. Quase, né? Verdade. Vocês estão de parabéns aí. Deus abençoe a vida de vocês. Agora vamos ouvir mais um louvor pela nossa querida irmã Maria Eduarda. E logo em seguida iremos para mais um intervalo, mas não sai daí. É bem rapidinho. Aleluia. Ele me escolheu e te escolheu. Glória a Deus. Eu disse a Deus que não mereço tudo aquilo que Ele fez por mim, que Sua misericórdia foi quem me trouxe aqui, que Sua bondade e Sua compaixão me alcançou. Aleluia. Eu disse a Deus: sou falho, imperfeito e às vezes eu erro demais. Sou limitado, tão pequeno e até incapaz de conseguir lhe agradar de todo o coração. Aleluia. Eu disse a Deus que o meu maior desejo era sempre cumprir o seu querer. E por mais que eu me esforce, muitas vezes não consigo nele obedecer. Eu disse a Ele com sinceridade: abra mão de mim. Aleluia. Mas Deus me disse: o meu poder se aperfeiçoa nas fraquezas. Fragilidade sentirás minha grandeza. Quando pensares que tudo chegou ao fim, eu tenho solução, solução. Neste momento eu te renovo, pois eu paguei um alto preço pela tua vida. Eu fiz um grande investimento e não posso perder. Vou perdoando os teus defeitos, vou perdoando as tuas falhas, vou perdoando as tuas fraquezas, pois eu quero usar você. Eu vou usar você, capacitar você. Vou te dar unção, vou te renovar, depois vou te encher. E através da tua vida eu vou fazer grandes milagres. Então vai
Ele te diz neste momento: filho, eu te amo. Ai de ti, se não fosse o amor dele com a tua vida, onde você estaria? Ele me Ele te diz: se não fosse o meu amor, aonde você estaria? Se não fosse o meu amor, você não estava aqui. Se não fosse a minha mão pra te proteger, pra te defender, com certeza você não sobreviveria. Mas quando você pensa em parar, eu te renovo. E se um dia você vier a fracassar, eu te levanto. Eu sou o teu amigo, o teu ajudador. Então descansa e espera, pois na tua vida sou o teu Senhor. Ele te diz: eu cuido de você, eu velo por você, trabalho por você, eu defendo você. Sou eu quem te guardo, sou o alento, te sustento. Eu sou o teu Deus, eu sou o teu amigo. Ele é amigo, amigo, amigo. Ele me ama, ele me ama. Pois na tua vida sou o teu Senhor. Então descansa e espera. Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. E o Espaço Jovem está de volta, e hoje com os professores Marconi Felipe e Eliabe Davidson, para falar sobre o tema A Busca pelo Sentido da Vida. E dando continuidade à nossa conversa, vamos de pergunta pela jovem Priscila Vitória, da filial em Goiânia. Priscila, paz do Senhor. Pai do Senhor, a minha pergunta é: o propósito da vida é afetado pela individualidade do sujeito? Olha aí que pergunta, professor. Professores. À vontade, professor Eliabe. Sim, a gente não pode excluir o sujeito da história, né? Verdade. Todo sujeito ele é dotado de faculdades mentais, as quais o orientam e por meio das quais ele faz as suas decisões. A gente pensa como se ele estivesse aquém, né? Quase que um determinismo ou divino ou das situações. Mas não, nós estamos sim cercados de influências, porém nós podemos tomar as nossas próprias atitudes e elas afetam quem eu sou e aquilo que eu vou fazer, diretamente. Marconi? Teologicamente falando, né, dando continuidade ao argumento do professor Eliabe, existe o conceito da soberania divina e da responsabilidade humana. Eu não posso isentar nenhum nem outro. Então, por exemplo, por mais que Deus ele seja soberano e ele não presta contas a ninguém porque seria incoerente, ele está no patamar mais elevado sendo quem ele é. E quando ele se comunica com o homem, ele estabelece princípios, promessas. Por exemplo, nós estamos no próximo trimestre agora da Escola Dominical. A temática trabalha promessas condicionais e promessas incondicionais. Então, por exemplo, o que é uma promessa condicional? A promessa condicional está atrelada à responsabilidade, o que eu devo fazer, como eu devo me comportar. E o que é uma promessa incondicional? Por exemplo, o arrebatamento da igreja. Se a pessoa estiver preparada ou não, Jesus vai voltar do mesmo jeito. Então, ou seja, quando a gente tem essa compreensão que determinados aspectos em relação à vontade soberana de Deus, por exemplo, se a gente for agora ao Novo Testamento, Gálatas, capítulo número 5, Paulo fala, ele trabalha uma antítese entre as obras da carne e o fruto do Espírito. Então, quem é que pratica as obras da carne? A pessoa que não nasceu de novo e deixa que a natureza a domine.
E uma pessoa que é conduzida pelo Espírito Santo, ele vai ter um comportamento totalmente diferente. Então, como o professor falou, a subjetividade, ou seja, o seu propósito de vida bem definido, automaticamente vai influenciar o seu comportamento. Que bênção, professor. Como podemos ajudar ou apoiar quem sente que não tem propósito na vida ou está desmotivado, né? Mediante, quem sabe, alguma frustração, alguma situação que lhe fez estar dessa forma? Pronto, essa questão, por exemplo, ela tem diversas maneiras para que você possa ajudar uma pessoa nesse contexto. Eu acredito que um diálogo, ouvir a pessoa, né, o que causou, buscar a causa, vamos supor, do contexto dela e a partir daí poder dar um viés a partir do que Jesus ensinou. Sim. Então, quantas pessoas nesse momento talvez estejam agora em casa nos ouvindo, estão passando por crises circunstanciais, emocionais, já pensaram, né, em diversos malefícios, talvez isso que veio na sua mente não veio nem de você, mas quem sabe, né, um inimigo colocou uma seta na sua mente, mas debaixo do sangue de Jesus, meu querido, minha querida, né, e uma vez quando estávamos aqui na programação com o irmão Rossano, que Deus assim, né, o guardou, nós citamos Jeremias 1,5, quando o Senhor diz assim: antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, Jeremias, eu já te conheci. Antes que saísses da madre, eu te separei, eu te escolhi, e às nações te dei como profeta. Então, meu querido, minha querida, você que está nos ouvindo, nada está perdido. Amém. O nosso Deus, o Deus que fez os céus e a terra, é aquele que pode mudar a sua situação. Glória então, tendo um viés, uma orientação a partir do cristianismo, a pessoa pode sim ter essas aflições interiores, essas lutas, né, emocionais, elas podem ser sanadas a partir do que Jesus ensinou. Que bênção. Professor Eliabe, em um mundo agitado, né, como é que a oração e a reflexão podem ajudar a descobrir o propósito que Deus tem para cada um? A primeira coisa me faz lembrar, essa pergunta me faz lembrar o que uma vez o pastor José Satírio aqui no Templo Central da Assembleia de Deus de Pernambuco disse: é necessário nós fazermos calar o corpo. É preciso a gente muitas vezes calar a nossa mente. O mundo ele é agitado e é 24 horas, uma pressão, uma correria, e às vezes você esquece de ler a Bíblia, de orar, de falar com Deus, aquele que nos criou, aquele que nos acompanha, aquele que está dentro de nós. Jesus disse, e João registra, né, que ele estará convosco e em vós. Então, a oração é uma intelecção, né? É você conversar com Deus, né, de forma abstrata, né? Você não vê, você às vezes não ouve, né? Não é sempre que você se ajoelha e Deus fala com você, né? De forma audível. Mas é você estar ali e calar-se a si mesmo para poder ouvir Deus falar. Por mais que você profira palavras naquele momento, mas você está ali diante de Deus dizendo: Senhor, eu quero que o Senhor fale comigo. Então, esse caminho é o melhor de todos, porque Deus, como disse o professor, Ele tem planos para cada um de nós. Sim. E é Ele quem atribui o sentido à nossa própria vida. Ela tem, mas quem atribui é Ele mesmo. Então, conversar com Ele é o melhor caminho que nós podemos fazer. Que bem, o senhor falou sobre conversar com Ele, e eu lembrei de um testemunho que o nosso pastor Samuel de Oliveira, nosso vice-presidente, ele falou em uma das reuniões sobre a importância de estarmos sempre em comunhão com Deus, esse falar, esse buscar através da oração. E ele disse que uma vez chegou em uma determinada congregação e lá um irmão indagava a Deus, né? Mas Deus, por que o Senhor não falou mais comigo? O Senhor não fala mais comigo? Eu oro, eu busco, eu busco de forma incessante e o Senhor não fala mais comigo. Ele disse que tomou conhecimento dessa situação depois, né? Porque nessa mesma reunião, Deus falava através de um irmão que ali estava, e a palavra era o seguinte: você que chegou aqui nesse dia, nesse momento, e está dizendo: Deus, o Senhor não fala mais comigo, mas Deus fala com você nesse momento e diz assim: fale mais comigo, que eu vou falar mais contigo. Né? A citação de Jeremias, né? Clama a mim e eu irei te responder. E, irmão Everton, se o senhor me permite,
me faz lembrar também de que a voz de Deus, né, ouvir a voz de Deus em oração, Sim. acalma todas as nossas angústias, todas as tempestades. O profeta Elias, em um momento de grande angústia, estava ali praticamente depressivo, né? Verdade. Buscando um sentido para a vida. E a partir de agora, o que é que vai ser? Né? A rainha impetrou uma ordem de que eu vou ser morto, assim como foram os profetas dela. Como é que vai ser? E entrou a uma caverna. Verdade. E ali se aprisionou. Muitos adolescentes e jovens, né, até um dado da OMS, estão aprisionados por conta de redes sociais, por conta de influências, por conta de planos que foram frustrados e se enclausuram dentro de casa, dentro de um quarto, com uma história que só Deus sabe. Mas aí aparece, né, o estrondo, aparece todas as outras coisas que poderiam ser a voz de Deus, mas na brisa suave ele entende que é Deus que está falando comigo. Glória a Deus. Professor Marconi, mais uma pergunta aqui dos nossos jovens. O jovem Igor Gouveia, lá da filial em Goiânia. Igor, fica à vontade. Pai do Senhor novamente. Amém. Professores, como podemos viver ativamente os propósitos de Deus, conciliando com as atividades do dia a dia, como trabalho, faculdade, entre outras atividades? Boa pergunta, meu querido. Essa pergunta está atrelada ao substantivo tempo. Aquilo que você priorizar. Sim. Entendeu? Aquilo que você... Como é que eu posso confirmar aquilo que eu estou priorizando? Só é você analisar o tempo que você está atribuindo. Então, por exemplo, é claro que, no caso aqui, nós somos casados em relação a um solteiro, vocês que são jovens. Então, queira ou não, nós temos, eu posso dizer, responsabilidades a mais. Queira ou não, haverá uma dedicação temporal também a mais. Então, o que é que a gente aconselha? Que você saiba dosar, vamos assim dizer. Nunca diga que não falta tempo. Porque dizer que não falta tempo, então você... apenas uma questão lógica. Se Deus é o criador do tempo, você está dizendo que está faltando tempo, você está querendo dizer o que para ele? Ele vai dizer o quê? Eu sou o criador do tempo, mas você está dizendo para mim que está faltando tempo. Na verdade, é a maneira como a gente prioriza as coisas. Verdade, que bênção. Professores, qual o papel da igreja em ajudar as pessoas a encontrar o seu propósito de vida? A primeira coisa é que a igreja ela segue o princípio do amor ao próximo. Ama teu próximo como a ti mesmo. E se amo o meu próximo, eu tenho que saber como é que ele está. Por que ele não vai na escola dominical? Por que ele faltou ao culto de oração? Quantos jovens e adolescentes, irmãos e irmãs, crianças, que deixaram de congregar e que ninguém presta atenção na falta desse irmão, na ausência. A igreja tem que chegar junto, esse é o melhor termo, né? Um termo bem coloquial. Chegar junto é ouvir, telefonar, como é que você está? Por que você nunca mais foi? O que é que está acontecendo? Esse é o papel da igreja, né? Os discípulos viviam em união, tudo é em koinonia, né? Verdade. Tem um presbítero lá no Cabo chamado João Marcelo que ele dizia, a koinonia é uma das coisas mais importantes da igreja, a comunhão. Tudo era muito comum entre os discípulos. Verdade. Tem que ser assim conosco também. Eu acredito, professor Marconi, que um exemplo, ou o maior exemplo da história da humanidade não poderia ser outro, a não ser o Cristo, dentro desse contexto. Perfeito, porque o homem, ao ser criado por Deus, ele foi criado, tinha tudo de uma forma perfeita, era perfeito que eu digo no sentido que não havia mancha da queda, sim, certo? Mas ele usou o seu livre-arbítrio, como nós mencionamos, direcionou a sua vontade para a desobediência. Verdade. E a partir dali, ele quebrou a koinonia. Sim. Ele saiu do jardim. Sim. Então, ou seja, como Deus é amor e é justiça, Deus havia dito para Adão, no dia em que você pecar, você morrerá. Só que Jesus, ele assume o resultado da desobediência, conforme o profeta Isaías 53. Ele levou sobre si aquilo que era para o ser humano. Então, ele assumiu, e na teologia tem a nomenclatura que a morte substitutiva, ou a doutrina da imputação. O que foi que Adão fez? Ele imputou à raça humana o pecado original. Cristo pega o resultado do pecado original, mesmo não cometendo pecado, mas ele se fez pecado e sofre a punição. E agora, conforme Romanos 5, a partir do segundo Adão, que é o próprio Cristo, ele imputou a restauração. Então, ou seja, o que Cristo faz, como o senhor bem citou, o maior exemplo, é a quebra. O homem estava fora do jardim.
Sim. Aí você pode dizer assim, ô professor Marconi, mas o jardim era literal. Sim. E como é que eu não estou vendo o jardim? É uma pergunta que pode ser feita, Sim. né, em relação ao que vocês estão mencionando. O jardim, no sentido figurado, é o que Deus tem de mais belo. E o que é que tem de mais belo no seu Espírito Santo habitando no ser humano? Ele trouxe o jardim agora para dentro do homem, né? E quantas pessoas nas Sagradas Escrituras, né, trazendo como base Cristo ao ser ali naquele momento encarnado, quantas pessoas ele não fez encontrar o seu propósito, né? A mulher de Samaria, né? Uma história tão linda, tão bela. Zaqueu, que dizer de Zaqueu que o seu próprio nome já traz um significado muito lindo, mas Zaqueu estava vivendo fora do propósito, né? E não bastou Cristo falar muita coisa, só bastou Cristo olhar para ele em cima daquela figueira e dizer assim, Zaqueu, e automaticamente ele já entendeu o que Jesus estava querendo falar com ele e ele pôde voltar ao seu propósito. Que bênção! Que Cristo tão amoroso, tão bondoso para com as nossas vidas. Vamos a mais uma pergunta? Para quem não é cristão, qual seria a principal mensagem da fé sobre o sentido da vida, né? Porque ela pode ser relevante para todos. A fé, ela acompanha uma mensagem de esperança. Sim. A fé, ela é a restauração em tempos incertos. Ela é a resposta para aquilo que é impossível. Mas também ela é a mensagem de que, ainda que estejamos no fundo do poço, há um Deus que estende as suas mãos e nos resgata dali. Então, a fé, ela não somente nos aponta para uma vida boa, porque teremos uma vida boa com Cristo nos céus, mas também nos aponta para um Deus que está nos céus, que olha para cada um de nós com um olhar de amor e de misericórdia, de restauração. E o nosso irmão Everton falou sobre duas personagens do Novo Testamento, mas é bom a gente se lembrar também que Jesus ressignifica a vida de muitas pessoas. Verdade. Uma delas é aquela mulher apanhada em adultério. Sim. Veja, apanhada. Ela estava ali sendo apontada, sendo desprezada, mas Jesus olhou para aquela mulher e deu uma nova vida. Glória a Deus. Se quem está em Cristo nova criatura então ela é uma nova criatura. As coisas dela já passaram e eis que tudo se fez novo. E nova vida. O ensejo, professor, já que a gente está fazendo um vínculo com filosofia e teologia, se a razão resolvesse todos os problemas, mostre um filósofo que conseguiu resolver só na racionalidade. Verdade. É interessante, você fala da teoria, mas e a prática? Me mostre qual é a parte empírica, a comprovação. Então, ou seja, quando a gente aponta para o cristianismo, qual é a maior prova, Marconi, que nós temos que Jesus, ele venceu todos os males, porque ele morreu, mas ele ressuscitou. Qual dos filósofos morreu e ressuscitou? Se a gente fizer uma comparação. Mas quando Cristo ressuscita, ele está dizendo, tudo que eu falei é verdade. Então nós temos a esperança, ou seja, no âmbito escatológico, que Jesus irá nos restaurar, e não só a restauração da sua criação, no sentido a coroa da criação, mas lá em Apocalipse diz assim, eis que vejo novos céus e uma nova terra. Então tudo que foi danificado pelo pecado, quando Jesus ele ressuscita, ele está dizendo, tudo isso aqui um dia eu irei restaurar. Amém. Então o cristianismo é a única filosofia, né? A partir por exemplo, dos filósofos cristãos, como eu mencionei aqui, Agostinho. Então, ou seja, nós temos a esperança. E se Cristo falou a verdade até agora, por que então isso não iria acontecer? Amém, amém. Que bênção, professor. Mesmo em meio a tantas situações adversas, né, na vida cristã, Cristo ele deixou bem claro que no mundo teríamos aflição, mas que pudéssemos ter bom ânimo, porque ele venceu. E se nós estamos em Cristo, venceremos também. Amém. Vamos pedir agora ao nosso querido professor Eliabe para estar nos trazendo aí uma reflexão para todos nós, né, os que estamos aqui também, os que estão nos acompanhando em casa nesse momento, que você possa ser alcançado também por esta reflexão. Para todos os jovens que estão aqui, para o nosso irmão Everton também, para a nossa meditação, né, dos músicos, da nossa irmã, e para quem está em casa também, eu deixo o que disse o profeta Jeremias. Na verdade, o próprio Deus
utilizando-se do profeta Jeremias em Jeremias 29:11, que diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então veja aqui o próprio Deus dirigindo-se para o povo de Judá. Ele diz que há pensamentos dentro do seu coração, dentro de sua mente, dentro do seu próprio ser, pensamentos benéficos, pensamentos que são de paz. Então Deus, Ele pensa a respeito de cada um de nós. Por mais que você diga assim, você que está em casa, está nos assistindo, por mais que você diga, será que alguém pensa em mim? Será que alguém quer me ajudar? Será que existe saída para a minha vida? A palavra de Deus diz claramente, Deus ele pensa a teu respeito, Deus ele pensa ao respeito de vocês de Goiânia, Deus ele pensa a respeito de vocês da área 35, Deus ele pensa a respeito de todos nós. Verdade. E o melhor de tudo, não são pensamentos maléficos. Glória a Deus. Há o homem mau, o homem sanguinário, mas Deus ele se destaca porque o pensamento dele, além de ser alto, melhor, é de paz. Glória a Deus. Quem está em Deus tem sentido, tem rumo, tem direção e o melhor de tudo, tem paz dentro do seu coração. Glória a Deus. E Jó é o melhor personagem para nos mostrar essa paz. Sim. Quando entra em um conflito onde poderia surgir essa dúvida, e agora, o que será da minha vida? Jó ele olha e diz assim, ainda que ele me mate, olha o sentido, olha a paz, nele eu esperarei. Amém. Então Deus ele tem sentido para a tua vida, Deus ele tem sentido para a tua alma e esse sentido abrange muito mais do que filosofias. Nós podemos debater aqui, mas não preencher a sua alma. Mas Jesus Cristo que está aqui, está aí, está no coração de cada um de nós, ele preenche a tua alma. Glória a Deus, que bênção. Nesse momento vamos pedir ao querido professor Marconi para nos elevar em oração, né, apresentando as nossas vidas, as vidas dos que estão nesse momento nos acompanhando, né? Até, quem sabe, aquelas pessoas ainda não evangélicas, que nesse momento, sem sombra de dúvida alguma, estão, quem sabe, indagando a Deus o porquê, o para quê, né? E elevando-nos em oração, apresentando a vida de cada um destes ao Senhor, para que o Espírito Santo de Deus possa tocá-los agora nesse momento e explicar essas inúmeras dúvidas, questionamentos e dar também para eles um rumo, para que eles possam seguir e naquele grande dia estar conosco, né? Que o Espírito Santo possa tocá-los nesse momento. Amém, meu querido diácono Everton. Então, meus queridos, vamos orar. Assim iremos conversar com o nosso Deus. Pai querido, Pai amado, Senhor Jesus, nós nos humilhamos, meu Pai, perante a Tua santidade e perante a Tua grandeza, reconhecendo que nós somos pó, que nós somos cinza e que Tu és Criador de todas as coisas, meu Senhor. Pai, agradecemos a Ti, Senhor, e queremos interceder por essas pessoas que estão, meu Pai, nos ouvindo agora. Eu não sei como está a alma dessa pessoa, os conflitos interiores, meu Senhor, mas a Tua palavra diz que o Senhor é paz, que o Senhor é vida. O Senhor mesmo falou, eu não dou a paz como o mundo a dá, a minha paz é diferente, porque a Tua paz é verdadeira, meu Senhor. E eu te suplico agora, todo mal seja repreendido, caia por terra agora, todo espírito de morte, todo espírito de depressão, eu repreendo pela autoridade que há no nome de Jesus, que é o nome que está sobre todo nome. Nós pedimos, Senhor Jesus, entre nessa casa, entre na mente dessa vida agora, Espírito Santo, e que essa vida agora possa depois, quem sabe, ligar para o programa e dizer assim, o Senhor fez algo novo na minha mente, o Senhor desfez todo o mal, porque nós cremos, Senhor, e te pedimos, Pai querido, faça coisas novas, em nome de Jesus. Amém. Amém. E o Espaço Jovem está chegando ao fim e eu quero agradecer nesse momento ao nosso Deus por essa rica oportunidade que Ele nos tem concedido de estarmos juntos aqui, né, com os servos de Deus, louvando sempre a Deus pela vida do nosso pastor presidente, toda a direção e também de todos que fazem parte do apoio aqui da Rede Brasil de Comunicação. Agradecer aos entrevistados desse programa, né,
que foi muito bom estar com vocês, ao nosso querido professor Marconi, também ao professor Eliabe. Nesse momento vocês têm um momento aí, né, um tempinho para fazer as suas considerações também. Professor Eliabe. Agradeço, né, não somente a produção, ao nosso irmão Everton, a todos os jovens que estão aqui, mas também ao nosso pastor-presidente, pastor Ayrton José Alves, em especial também ao nosso pastor evangelista Micharle, lá da área 8, todos os cooperadores, os obreiros. Também mandar novamente um abraço, né, para minha família, minha esposa, que com certeza está e estará assistindo também. Então um abraço a todos, foi um prazer estar aqui também. Amém. Amém. Queremos também externar a nossa gratidão para a da Trindade Santa, né, que tem nos projetado. Eu gosto muito do texto de João 17,5. Pai, glorifica-me junto a ti com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Amém. Então a gente só está aqui por causa dessa linda Trindade. Agradeço a minha esposa, agradeço a minha mãe, toda a igreja na cidade do Moreno, ao meu pastor na cidade, que é o pastor Marcos Antônio, e também ao nosso querido pastor-presidente, pastor Ayrton José Alves. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Amém. Deus continue abençoando a vida de vocês. Também agradecendo aqui a cantora Maria Eduarda, nossa irmã. Deus abençoe. Foi muito bom tê-la conosco, juntamente também com os músicos da área 20. Deus abençoe vocês. Amém. Nós que agradecemos. Amém. Também quero agradecer a oportunidade ao Senhor de estar aqui com os irmãos, ao nosso pastor, o meu evangelista Jailson Andrade, o meu presbítero, a todos os irmãos da área 22 e a toda a minha família. Que bênção. E não poderia também deixar de agradecer aos jovens, né? Que abrilhantaram aqui também o programa de hoje. Deus abençoe os jovens da filial em Goiânia, né? E também os jovens da área 35. Leve o nosso abraço aos pastores, né? Aos coordenadores e também a toda a juventude da filial em Goiânia e também da área 35. Deus abençoe a todos vocês. Até o próximo. E vamos agora para encerrar essa programação abençoada com mais um louvor pela nossa irmã Maria Eduarda. Jesus, Ele é calmaria em meio à tormenta. Aleluia. Que você possa tranquilizar o seu coração. Saiba que Deus está no controle de tudo. Horas difíceis você passa em conflito e já não sabe nem mesmo o que fazer. O coração chora por não ter saída, situações mal resolvidas te arremessam à solidão. Tenha certeza que pra tudo tem um jeito e o Senhor não desistiu de te ajudar. Se a tua luta é tempestade que não passa, não há o que Deus não faça pra dar vitória aos filhos seus. Cante com muita alegria e diga: Deus abre o caminho pra você passar, acalma a tempestade e a fúria do mar. Envia os seus anjos pra contigo lutar, a bênção já é tua, basta acreditar. E a porta que Ele abre ninguém pode fechar, e a vitória é sua. Comece a louvar a Deus, a Deus, a Deus. Aleluia, Jesus está trabalhando. Aleluia, Ele está indo em direção ao teu problema e está resolvendo por ti. Glória a Deus. Quando a gente entrega tudo ao Senhor e compreende o seu modo de agir, na paciência Ele
Ele possui as nossas vidas, mesmo as causas perdidas. Ele tem a solução. Deus abre o caminho pra você passar, acalma a tempestade e a fúria do mar. Envia os seus anjos pra contigo